Polícia encontrou na manhã de hoje o corpo do professor Celso Gomes. Ele estava desaparecido desde o último dia 3 de maio. O corpo dele foi encontrado em uma região de mata no entorno da Lagoa Trevisan, aqui em Cuiabá. 2 adultos foram presos e 2 menores apreendidos suspeitos de envolvimento no crime. Os detalhes com o repórter Oliveira Júnior. Depois de uma semana, no dia 3 havia desaparecido o corpo, exatamente 7 dias, do professor Celso, e ele foi encontrado pelos policiais nesta pequena clareira, numa mata aqui entre o bairro Parque Cuiabá e a região do Parque Atalaia. O corpo está ali, nu, com os braços para trás, e falaram inicialmente que ele teria morrido carbonizado, mas não. Essa cena, parte de cima do corpo, né, o tronco e os braços e a cabeça estão pretos pela própria decomposição do corpo, né? Está deteriorando, afinal de contas há uma semana está aqui. E infelizmente nessa situação a polícia militar localizou, a polícia civil, a DHPP, já prendeu inclusive os acusados que confessaram o crime e agora a polícia aguarda a chegada da Politec. Uma triste cena depois de uma semana de angústia da família. O importante nesse momento é dizer que os acusados estão presos. Os investigadores da DHPP fizeram um brilhante trabalho e agora, infelizmente, resta à família sepultar o corpo do professor de uma forma digna. Com imagens de Edilson Paulo Oliveira Júnior para o Cidade Alerta MT. E a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá realizou uma coletiva para detalhar a prisão dos 4 envolvidos na morte do professor Celso Gomes. O repórter José Porto traz ao vivo todas essas informações. Boa noite, Porto. Boa noite, Haroldo, a você que nos acompanha ao vivo aqui no Cidade Alerta Mato Grosso. Os delegados, que estão empenhados nesse caso, terminaram agora há pouco essa coletiva. A gente está aqui com o doutor Rodrigo Azen, que é o titular da DHPP, também o doutor Maurício Maciel, que está nesse caso, o doutor Ricardo Amorim, já saiu para um outro compromisso. Eles continuam no flagrante deste caso, envolvendo aí essas 4 pessoas envolvidas nessa execução brutal do professor Celso Gomes. Eu já vou direto conversar com o doutor Rodrigo Azen sobre a prisão e a apreensão, porque o principal suspeito da execução do professor é uma adolescente de 17 anos. O que dá para adiantar, delegado, sobre esse caso hediondo que a sociedade vem acompanhando e, infelizmente, este triste fim com o professor? Boa noite. Boa noite. Desde a sexta-feira passada, com o desaparecimento do professor aí, o Celso, o Núcleo de Pessoas Desaparecidas iniciou a investigação sob o comando do Dr. Roberto Amorim, a equipe toda empenhada, depois juntamente com o restante da equipe da Delegacia de Homicídios, praticamente a semana inteira até o dia de hoje, onde depois de diversas diligências, atos de investigação, foi possível aí a localização dos suspeitos, que colaboraram até mesmo para que nós pudéssemos localizar o corpo da vítima que estava ocultado na mata ali perto da Lagoa Trevisan. O que foi fundamental para chegar a esses suspeitos? Qual foi o ponto da investigação? Porque esse trabalho começou no setor desaparecidos e rapidamente a polícia fechou o cerco. Fundamental sempre a união e o profissionalismo da equipe aqui da DHPP, que estão sempre dando essas respostas, ainda que seja crime bárbaros, mas estão dando a resposta aí para a identificação dos suspeitos com as prisões. Então utilizaram de diversas informações, análise de imagens, para que pudessem chegar nesses suspeitos aí. Fizeram um trabalho árduo, não pararam desde a sexta-feira até o dia de hoje, com, infelizmente, não o resultado que esperávamos, com a localização do corpo da vítima, mas também com a prisão dos 2 adolescentes envolvidos diretamente na execução do crime. Falar aqui com o doutor Maurício Maciel, que está à frente desse flagrante também. Bom, o adolescente, 17 anos, ele já teria relatado para vocês, pelo menos em declarações, delegado, que ele matou o professor Celso Gomes. Seria por uma ação física mesmo? Parece que ele estrangulou o professor. Como é que foi essa execução? O que o senhor já apurou até agora? Boa noite, doutor Maurício. Boa noite. Realmente existe essa informação de que esse adolescente teria tirado a vida da vítima por enforcamento, com
através de enforcamento. Existe a necessidade da confirmação pelo exame de necropsia, mas existe bastante assertividade que a gente pode concluir dessa forma que ele teria matado a vítima após ali uma situação de carona, um desentendimento, e um outro adolescente teria auxiliado na ocultação do cadáver, né? A polícia não pode descartar outras hipóteses também, né? Os suspeitos maiores de idade, eles vão ser alvos de investigação formalmente no inquérito policial, e sobre os adolescentes está sendo lavrado nesse momento um auto de apreensão em flagrante por ato infracional, e eles vão ser encaminhados aí, ficando à disposição da análise do Ministério Público, né, em primeiro momento. Como é que foi essa participação, né? O adolescente, ele confessou ter estrangulado o professor, mas existe uma suspeita de que eles já se conheciam, até uma espécie de um encontro amoroso entre a vítima e o suspeito. Como que os outros três entraram nessa história, delegado? Então, não existe nenhum elemento formal que nos leve a essa conclusão de alguma relação prévia. Do contrário, a informação que há é que teria acontecido uma situação fortuita ali de uma carona que teria sido oferecida a esse adolescente, e posteriormente um desentendimento, né, e que ensejou, né, na agressão da vítima e no enforcamento dela, que acabou levando à morte. O adolescente, posteriormente, contou com auxílio, ele solicitou auxílio desses amigos dele para fazer ocultação desse cadáver, que inclusive, é um crime permanente, né, que pese o homicídio, tudo nos levar a informação de que ocorreu na sexta-feira. O cadáver foi ocultado, né, foi encontrado nessa data, né, que é um crime permanente. O adolescente que, confessadamente, disse ter executado o professor, ele pediu auxílio. A informação de que ele chegou aí a um posto de combustível, comprou combustível para atear fogo, né, nos restos mortais ali, até para tentar desfazer esse elidir ali de alguma responsabilização. Existe toda essa linha de fatos que já está encadeada, mas a polícia segue coletando ali mais provas para ter mais robustez, e destacando aí que vai ter um processamento dos adolescentes à luz do ECA e vai ter o processamento aí dos investigados, a depender de como a investigação evoluir, de acordo com o Código de Processo Penal. Delegado, nesse caso, ou seja, é ainda um fator inicial, ou seja, vocês estão no meio desse flagrante, né, levantando aí mais detalhes, que pode levar a desdobramentos desse caso, ou até do que fato aconteceu. Mas a principal suspeita da polícia é o latrocínio, ou seja, eles tentam contar histórias agora, inclusive esse adolescente que confessou ter estrangulado o professor, mas qual que é a relação de crime? Seria um latrocínio de fato que levou aí à morte, ou seja, o roubo seguido de morte do professor? Não se descarta essa possibilidade, a própria motivação ali em relação à questão de oferir ali um lucro, porque de fato o veículo foi subtraído, mas pela análise que nós pudemos fazer até agora, a convicção é que de fato houve um homicídio ali, até meio qualificado, por motivo fútil, e nessa análise possivelmente um concurso material com furto, por subtração desses materiais, a ocultação do cadáver também, a depender do que nós conseguirmos indiciar sobre os suspeitos maiores de idade, também acaba havendo crime de corrupção de menores, porque havia potencialmente ali imputáveis e adolescentes envolvidos. Mas nesse momento o auto de apreensão em flagrante por ato infracional está sendo fundamentado no homicídio, no ato infracional análogo ao crime de homicídio e análogo ao crime de ocultação de cadáver, né? É crime cometido com violência à pessoa, o que viabiliza, a depender da análise do Ministério Público, a internação provisória desses adolescentes e posterior medida socioeducativa de internação mesmo. Agora, o que chama a atenção, o que a polícia já conseguiu levantar em relação a isso, delegado, é que eles chegaram a comemorar, ou seja, eles chegaram a sair para curtir depois que levaram o carro do professor? Isso aí está demonstrado. Todos esses elementos foram colhidos num prazo bastante exíguo, né, desde sexta-feira, mas houve sim
Eles utilizaram o grupo inteiro, talvez até com a participação de mais alguma outra pessoa. Eles utilizaram o veículo da vítima, deram diversas voltas pela cidade. A questão de eventuais tentativas de transações bancárias, estamos ainda aguardando algumas respostas formais, mas o veículo, na nossa convicção, ele só foi abandonado, talvez depois dos suspeitos verem a comoção do crime cometido, né? Então o veículo foi encontrado, salvo engano, foi terça-feira, doutor Azen, mas estava na posse dos suspeitos desde sexta-feira à noite e durante o final de semana. Nós temos aí até já alguns elementos colhidos, eles ficaram utilizando, dando diversos passeios aí pela cidade. Obrigado, doutor Maurício, por enquanto. E olha, só para a gente encerrar aqui, Haroldo, vou fazer um encaminhamento com o doutor Rodrigo Azen, o titular da Delegacia de Homicídios, que está com a equipe toda ainda. Eles estão nesse flagrante, levantando informações, ou seja, o trabalho está só começando, delegado. Tem muita coisa para ser apurada nesse caso ainda, inclusive da motivação, da participação de cada um dos suspeitos. Sim, há uma série de diligências a serem feitas ainda para esclarecimento da motivação do crime, né? Também do possível envolvimento de outras pessoas, por isso hoje um procedimento é o início de tudo, né, esse flagrante dos adolescentes, mas será instaurado um inquérito policial para continuar a apuração, coleta de outros dados aí técnicos que corroborem aí para a identificação de demais suspeitos do crime. Ou seja, mas o importante é que os principais suspeitos, 2 adolescentes, inclusive, que já seria aí, né, ter confessado, né, essa execução do professor e os demais comparsas dele, já estão recolhidos à disposição da polícia e da justiça. Sim, a vítima, né, e o professor Celso, e quem deu apoio também na situação, já estão detidos, né, são apreendidos em flagrante por serem adolescentes. O corpo da vítima localizado, né, para que a família possa aí ter seu último ato aí de despedida, né. E o mais importante foi que já essa primeira parte já está resolvida. Agora é questão de envolvimento de outras pessoas, participação, para a gente tentar entender toda a empreitada criminosa. Muito obrigado pelas informações do Rodrigo Azen, que é o titular da Delegacia de Homicídio, doutor Maurício Maciel também. Portanto, é isso, todo o levantamento, né, e a síntese desse caso todo que choca Cuiabá pela violência brutal contra esse professor, e o caso, né, continua um trabalho muito forte ainda aqui por parte da DHPP. Voltamos ao estúdio com você, Haroldo. Boa noite. Boa noite, José Porto. Muito obrigado, viu? Olha, uma coisa a gente precisa destacar, né? O trabalho de inteligência da polícia, sem dúvida alguma, que acabou encaixando todo esse quebra-cabeça, né? E chegando à conclusão, pelo menos a única certeza que se tem é de um latrocínio, de um roubo seguido de morte, né? E importante ressaltar também que tudo isso aconteceu, né? Envolve adolescentes, isso aí tem que ser analisado, né? Profundamente, né? Todo esse contexto, né? E me parece que ele houve uma desavença, sem dúvida alguma, dentro do automóvel, por conta dessa carona que esse professor deu a esse adolescente, a esse rapaz. Ele vai a óbito por enforcamento, né? Mas existe inclusive a expectativa, pelo menos a ideia de que ele poderia ter sido colocado inclusive num micro-ondas. Micro-ondas é aqueles pneus que colocam o cara lá dentro, né? Muitas facções criminosas utilizam isso e tacam fogo ali, né? Enfim, então não se sabe ainda, né, como é que isso foi articulado, né, por esses adolescentes. Nenhuma coisa é certa, as imagens ajudaram bastante, né? As imagens, porque os adolescentes acabam tomando esse automóvel dele, né? Não sabe se ele já estava morto dentro do automóvel ou não, mas passam em alta velocidade, ali na Avenida das Torres, são multados tanto na ida quanto na volta também, mais tarde, na madrugada, com o mesmo automóvel. Eles ficam circulando pela cidade, né? Mas, certamente, a polícia, né, com a repercussão da imprensa, que eu também não tenho dúvida que ajudou bastante nesse processo, para dar celeridade, né, vai chegar aí o desfecho do que realmente aconteceu. A expectativa sempre foi a gente sempre fica na esperança, né? Desde a semana passada, quando eu recebi essa imagem, para vocês terem uma ideia, foi no sábado, eu não estava nem no Brasil, recebi a imagem, né, de um pedido das pessoas: ô professor, esse professor nosso está desaparecido, né, porque eu sou professor também, tem como o senhor, eu sei que o senhor está de férias, mas tem como o senhor divulgar para a gente? Falei, claro, vamos passar lá para o grupo
da TV, e eu não estou no Brasil, mas de certa forma os meus colegas vão divulgar na programação. A expectativa sempre foi de encontrar o professor, né, porque desaparecidos sempre tem, né? Mas infelizmente o desfecho foi esse trágico, né? Enfim, olha, você está cansado de